Quais são as características das práticas colaborativas? Quais são os elementos que distinguem a advocacia colaborativa de qualquer outra forma de exercer a profissão? Bom, na verdade são dois elementos distintivos, sendo que um é o mais importante, é o que de fato caracteriza a metodologia, ele foi o que nasceu primeiro. O segundo elemento, ele vem como um acréscimo, ele aparece num segundo momento, é muito importante também, e são esses os dois tópicos que eu pretendo apresentar então nessa nossa conversa. Como o primeiro elemento da advocacia colaborativa é um acordo, é um certo tipo de acordo, é um acordo muito peculiar, muito estranho, muito inusual, eu pensei em começar essa nossa aula falando de um outro acordo também muito estranho que aparece aqui no Grande Sertão Veredas, esse romance do Guimarães Rosa. O Riobaldo é o personagem, narrador, ele dá conta de um combinado que foi feito entre dois jagunços, dois homens que acompanhavam lá um bando de jagunços, e num certo momento eles resolveram fazer um acordo. Um deles é o Davidão, que é um jagunço mais rico, que tinha mais posses, o outro é o Faustino, que é um pouco mais pobre, ou que é mais pobre, e eles fazem um acordo. Vamos ver qual é o acordo que eles fizeram. Olhe, conto ao senhor, se diz que no bando de Antônio Dó tinha um grado jagunço, bem remediado de posses, Davidão era o nome dele. Vai um dia, coisa dessas que às vezes acontecem, esse Davidão pegou ter medo de morrer. Safado, pegou, propôs este trato a um outro, pobre dos mais pobres, chamado Faustino. O Davidão dava a ele 10 contos de réis, mas, em lei de Caborge, invisível no sobrenatural, chegasse primeiro o destino do Davidão morrer em combate, então era o Faustino quem morria em vez dele. E o Faustino aceitou, recebeu, fechou. Parece não acreditava, com efeito, no poder do feitiço do contrato. Então, pelo seguinte, deram um grande fogo contra os soldados do Major Alcides do Amaral, sitiado forte no São Francisco. Combate quando findou, todos os dois estavam vivos, o Davidão e o Faustino. A ver, para nenhum deles não tinha chegado a hora e dia. E assim foram, durante os meses, escapos, alteração nenhuma não havendo, nem feridos eles não saíam. Então, esse é um acordo muito estranho, né, feito entre dois jagunços, segundo o qual, se tivesse chegado a hora de morrer o Davidão, no lugar dele é que morreria o Faustino. Eles fizeram então uma modalidade ali de seguro de vida. É um acordo muito estranho, muito esquisito. E o acordo que caracteriza a advocacia colaborativa também não é um acordo muito usual. Por meio desse acordo, os dois advogados que assistem as duas partes combinam entre si limitar sua atuação à esfera extrajudicial. Os advogados, então, fazem, por meio de um acordo, uma restrição no âmbito de seu modo de trabalhar, no âmbito de sua atuação. Claro que esse acordo, que também pode ser assinado pelas partes, pode ter haver uma cerimônia solene para a assinatura do acordo, ele não faz com que as partes renunciem ao direito de ação, que de resto é irrenunciável, mas simplesmente limita a atuação dos advogados àquele âmbito extrajudicial. Entende-se que é essa a característica que distingue a metodologia de outras formas de exercer a advocacia, porque por meio dela o advogado sabe que sua única chance de atuar naquele caso é na negociação. Por meio desse acordo, os advogados não têm como negociar tendo uma ameaça mais ou menos velada de, a qualquer momento, ingressar em juízo. Portanto, essa é uma característica que faz com que a metodologia se torne diferente e que é apontada como a razão do sucesso de sua utilização. Uma segunda característica da advocacia colaborativa é o modo natural com que ela trabalha com a multidisciplinaridade, ou o modo assim já costumeiro que ela mobiliza profissionais de outras áreas para ajudar na solução do conflito.
Os advogados colaborativos têm uma formação que faz com que eles não se sintam constrangidos a demandar o trabalho, por exemplo, de psicólogos, especialistas em criança, de consultores financeiros ou planejadores financeiros, para que cada um desses profissionais, cuidando de sua área de especialização, contribua para a solução do conflito, deixando para o advogado o cuidado mais especificamente jurídico. Muito frequentemente, as questões que são ligadas ou que são trazidas para a advocacia colaborativa envolvem uma série de sentimentos, de emoções e, às vezes, questões financeiras também muito intrincadas. Então, a participação de profissionais de outras áreas, notadamente saúde mental e planejamento financeiro, ajuda na negociação, ajuda a deixar as partes seguras para que elas possam avançar e concluir um acordo. Então, basicamente, são duas as características da advocacia colaborativa. De um lado, um acordo de não litigância, por meio do qual os advogados se comprometem a não acompanhar os seus clientes caso eles queiram ingressar em juízo. E, por outro lado, a mobilização de equipes multidisciplinares para o enfrentamento correto daquele problema. Aí, voltando no Grande Sertão, do Guimarães Rosa, na verdade, esse acordo do Davidão e do Faustino é algo muito secundário, muito lateral. Toda a trama tem a ver com um outro acordo que o personagem principal, o Riobaldo, teria feito. Esse outro acordo é ainda mais estranho, mais extraordinário. Seria uma espécie de pacto que ele teria feito e por meio do qual ele teria vendido a sua alma. Bom, é sobre esse assunto que o Riobaldo fala bem no iniciozinho do romance, do seguinte modo. Agora bem, não queria mais tocar nisso, de o tinhoso chega, mas tenho porém. Pergunto, o senhor acredita, acha fio de verdade nessa parlada, de com o demônio se poder tratar pacto? Não, 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 não. Sei que não há. Falava das favas, mas gosto de toda boa confirmação. Vender sua própria alma? Invencionice falsa. E a alma o que é? A alma tem de ser coisa interna, supremada, muito mais do de dentro, e é só do que um se pensa. Ah, a alma absoluta. Decisão de vender alma é afoitez vadia, fantasiado de momento, não tem obediência legal. Posso vender essas boas terras, daí de entre as veredas 4, que são de um senhor almirante, que reside na capital federal? Posso algum. Então, se menino, menino é, e por isso não se autoriza de negociar, e a gente, isso sei, às vezes é feito só menino. Mal que em minha vida aprontei foi numa certa meninice em sonhos. Tudo corre e chega tão ligeiro. Será que se há lume de responsabilidades? Se sonha, já se fez. Dei rapadura ao jumento. Ah, pois, se tem alma, e tem, ela é de Deus estabelecida. Nem que a pessoa queira ou não queira, não é vendível. O senhor não acha? Me declare, franco, peço. Ah, lhe agradeço. Vê que o senhor sabe muito, em ideia firme, além de ter carta de doutor. Lhe agradeço, portanto, sua companhia me dá altos prazeres.